Revelado. A verdade oculta do meu yerno com a prima. Riso frio, mas a justiça foi exposta. O aroma inebriante da feijoada invadia o aconchegante apartamento de Maria, situado no efervescente Leblon. Tudo estava pronto para o jantar especial. As mesas decoradas com flores coloridas, luz baixa e música suave ao fundo. Maria, uma matriarca admirada e professora de história dedicada, sorriu ao imaginar a felicidade de seu filho, Daniel, ao celebrar mais um aniversário cercado de amor. No entanto, o clima leve da reunião estava prestes a ser rompido. Enquanto os convidados se reuniam, Maria, em sua energia vibrante, decidiu preparar um último lanche. Foi então que ouviu vozes sussurradas vindas da sala. Curiosa, ela se aproximou da porta semi-aberta. E lá estavam eles: João, seu yerno querido, e Ana, sua prima talentosa, em uma conversa que fez seu coração gelar. A química no ar era palpável, um misto de riso e olhares que deixava Maria apreensiva. O que estava acontecendo? Desconcertada, ela decidiu confrontar João mais tarde. O olhar confiante de seu genro a abandonava, enquanto a dúvida se estabelecia em seu coração. Para todos, João era o exemplo de lealdade e um dos pilares da família. Aquelas fragmentos de risadas e olhares furtivos tudo mudavam. Ao jantar, a tensão se instalou. Quando teve o momento de confrontá-lo, Maria tomou coragem. João, preciso saber a verdade. O que está acontecendo entre você e Ana? A frieza com que ele respondeu a pegou de surpresa. Ele não negou, mas também não confirmou. Uma onda de traição a atingiu como um soco no estômago. Em pensamentos tumultuados, Maria se viu em meio a um labirinto emocional. Como ela poderia confiar no homem que sempre foi um modelo de respeito e honestidade? A pressão aumentou. Seus filhos notaram a mudança de Maria. As discussões começaram a emergir, e cada um começou a tomar partido. O que deveria ser uma celebração familiar, agora era uma arena de emoção. Maria lembrava os ensinamentos que havia passado aos filhos, o valor da integridade, a importância dos laços sanguíneos. Mas até que ponto esses laços deveriam prevalecer sobre a verdade? Que dilema! Foi nesse cenário que Maria decidiu organizar um jantar para expor tudo, sem rodeios. O clima, denso como neblina, flutuava sobre a mesa. Os rostos angustiados dos filhos, a expectativa pairando no ar. A atmosfera estava armada. Vamos conversar sobre o que está nos separando, disse Maria, com voz firme, apontando a luz da verdade para a escuridão das mentiras. Como um maestro, ela convocava todos para a harmonia familiar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os olhares se cruzavam. A tensão subia. A sala, antes uma celebração, agora parecia uma câmara de julgamento. Maria sabia que a escolha estava em suas mãos. Expor a traição de João e Ana ou encontrar um caminho de perdão e reconstrução. Com o coração disparado e a mente confusa, ela se levantou lentamente, sentindo o peso do olhar dos seus filhos. A verdade é o que precisamos aqui. E o que ela realmente vale para nós. O silêncio ensurdecedor instaurou-se, aguardando a decisão de Maria. O que ela escolherá? A verdade ou a união familiar? A sala estava repleta de emoções entorpecidas. Maria sentia a tensão vibrando ao seu redor, como se fosse uma corda prestes a se romper. Cada olhar que cruzava com o seu parecia um questionamento silencioso. O que ela faria agora? Os filhos, ansiosos, esperavam por uma resposta, mas só o que recebiam eram os murmúrios de incertezas.
Daniel, o filho mais velho, que sempre fora o protetor da família, rompeu o silêncio, com a voz trêmula. Mãe, o que está acontecendo? Você parece distante. As palavras pareciam um chamado à justiça e à verdade. Então, Maria se lembrou do que sempre ensinou aos filhos. A importância da honestidade, ainda que dolorosa. A verdade, meus filhos, é que não posso mais ignorar o que aconteceu entre João e Ana. Ao pronunciar o nome de João, que até então sempre foi um exemplo de confiança, um calafrio percorreu a sala. Suas palavras cortaram a atmosfera como uma faca afiada, e o ambiente instantaneamente se encheu de murmúrios confusos e olhares carregados de julgamento. Ana, que estava em pé no canto, começou a balançar as mãos nervosamente. Maria, eu posso explicar. Seu tom hesitante não trazia a segurança que todos esperavam. Explicar o quê, Ana? O que pode justificar tamanha traição, especialmente em um dia tão especial? As palavras de Maria saíram com um peso profundo, ecoando na mente de cada um dos presentes. O jantar de aniversário se transformara em um tribunal, e a matriarca estava determinada a buscar a verdade. Os rostos dos filhos estavam em choque. Daniel olhou para a irmã como se tivesse sido atingido por uma onda de incredulidade. Você sabia, Ana? A traição, agora, estava se espalhando como um fogo em palha seca. Não era assim, eu nunca quis que isso acontecesse. Ana tentava se defender, mas sua voz foi coberta pelo clamor crescente da família. Maria, dominada pela raiva e pela tristeza, decidiu que a conversa precisava ser mais do que apenas um desabafo. A partir de hoje, não podemos mais olhar para esse assunto como se ele não existisse. Temos que encarar e decidir que tipo de família queremos ser, uma que perdoa ou uma que se despedaça por conta de mentiras. Olhando nos olhos de João, que permanecia em um silêncio desconfortável, Maria pôde ver a fragilidade do homem que antes ela admirava. Ele parecia bem menor diante da verdade que havia começado a se desenrolar. João, você pode se defender? O que tem a dizer sobre isso? A voz de Maria era forte, mas o coração doía a cada palavra. João respirou fundo, como se estivesse prestes a se afogar. Maria, eu nunca queria que chegássemos a isso. Foi um erro. Um momento de fraqueza. Instantaneamente, os olhares mudaram. Nadando entre a mágoa e a esperança, Maria ponderou. Poderia haver espaço para perdão? Ou a traição era uma marca indelével? O nome de João, que remetia a tanta confiança, estava agora manchado pela dúvida. Mas a tensão não cessou. Misturar família com esse tipo de situação é um crime, gritou Daniel, sua voz carregada de indignação. Não podemos aceitar isso, mãe. E foi nesse instante que Maria, envolta em um turbilhão de sentimentos, percebeu que precisava fazer uma escolha radical. Uma escolha que definiria não apenas o futuro da sua família, mas os laços que a uniam, e talvez destruí-los de uma vez por todas, ou curá-los. A sala se encheu de um silêncio tenso, onde um novo dilema surgia. Aceitar a verdade e suas consequências, ou buscar um caminho de reparação que poderia nunca mais ser o mesmo. Enquanto os olhares se entrelaçavam em um misto de esperança e desespero, Maria fez uma pergunta que pairava no ar como um peso insuportável. Conseguiremos reconstruir o que foi quebrado? Ou estamos todos fadados a viver com esse fardo para sempre? Esperando pela resposta que definiria seu destino, ela olhou para cada um presente, desafiando-os a se confrontar com a própria verdade. O que cada um escolheria? O silêncio na sala era tão pesado que parecia ter vida própria. A respiração de todos se tornou parte de uma orquestra dissonante, onde cada coração batia em tempos diferentes, cada um lutando com suas emoções à flor da pele. Maria se sentia como uma diretora em uma peça de teatro, onde os atores estavam sem texto e, ao mesmo tempo, sedentos por uma resolução. Ana, agora com o olhar vazio e os ombros pesados, finalmente soltou um suspiro derrotado. Mãe, eu não queria isso. Foi um momento de fraqueza, como ele disse. As palavras escaparam de seus lábios como se tivessem alguma cura,
Mas a sala não tinha espaço para perdão, apenas para a dor que havia sido infligida. Uma fraqueza que destruiu tudo. Meu Deus, Ana! Daniel berrou, o rosto vermelho pela indignação. Como você pôde? Como você se esqueceu de todos nós? O irmão se aproximou da irmã, os olhos brilhando com a ferocidade da lealdade ferida. Você colocou isso em risco por um momento? E meu pai, você acha que ele não merece respeito? Como você vai encarar isso? João, até então apenas uma sombra vestida, começou a se mover, ainda preso pela culpa. Eu errei, eu sei. Mas não era assim que eu via, não era um ataque. Era um erro, um momento bobo. As palavras dele estavam arraigadas na insegurança. Ele olhou para Maria, como um homem à beira de um abismo. Eu nunca quis magoar ninguém, muito menos você. Você não entendeu, Maria disparou, sua voz se elevando. Não é uma questão de urgência ou fraqueza. É sobre confiança. É sobre o que significa ser família. A tensão era palpável. Os filhos estavam em conflito. Sussurros se misturavam em um turbilhão de sensações. Enquanto Daniel e Ana se enfrentavam, tanto pelo que haviam feito quanto pela expectativa que Maria tinha deles, esta olhava para João com uma expectativa que poderia ser chamada de esperança, embora um véu de desilusão já se formasse em seu coração. Talvez este seja um bom momento para todo mundo se lembrar do que realmente importa, Daniel falou, agora mais calmo, mas seus olhos chamuscavam com fúria contida. As pessoas que amamos e as que nos ferem, não dá para ignorar o que aconteceu. Estamos com o coração partido, todos nós. Naquele momento, Maria se viu num impasse. O amor que ainda sentia por João e a dor que Ana lhe causara colidiam em um só sentimento. Uma confusão, um peso. Incrivelmente, ainda quero entender. Quero acreditar que o amor pode superar até os maiores erros, ela confessou com a voz embargada. Mas questionava a si mesma. Será que estou apenas empurrando tudo para debaixo do tapete? Ou sou eu quem não está pronta para abrir mão da família? Ana, agora com lágrimas escorrendo pelo rosto, se aproximou. Por favor, mãe, dê-me uma chance. Sua voz era um sussurro, quase perdido no ar, na esperança de que essa vulnerabilidade pudesse vir a ser uma salvação. O olhar de Maria evoluiu, dando espaço a uma fração de compaixão. E se eu decidir não aceitar o que aconteceu? O que faremos então? O clamor emocionado ecoou enquanto cada pessoa na sala ponderava sobre a possibilidade. Daniel, Ana, João, todos se viraram para Maria, buscando uma resposta, talvez um milagre que pudesse curar a ferida. Só há uma coisa que posso dizer. Esse momento, essa verdade nos separou, mas também pode ser uma oportunidade de união. Precisamos decidir. Estaremos juntos nessa caminhada de reconstrução ou nos perderemos no ódio e na mágoa? É claro que Maria não sabia a resposta, mas enquanto olhava para cada um, sentiu uma vontade crescente de fazer por eles, por ela e por tudo que ainda era. E com um peso no coração, soltou a pergunta que todos temiam. O que vocês estão dispostos a sacrificar para que possamos reconstruir isso? Essa é a nossa real prova. E assim, a sala se tornava um campo de batalha de emoções, onde a resposta de cada um poderia mudar seu destino para sempre. A sala, antes tomada por um silêncio ensurdecedor, agora pulsava com a inquietação de corações despedaçados. A tensão era uma corda esticada, prestes a romper. Maria observou os rostos de seus filhos, refletindo a luta interna que cada um enfrentava. Ana, ainda manchada com lágrimas, parecia uma folha ao vento, enquanto Daniel, firme como um tronco de árvore, mantinha sua postura arrebatada por um orgulho ferido. Eu não sei se posso sacrificar a confiança que foi quebrada, Daniel finalmente sussurrou, olhando para a irmã. Como posso andar ao seu lado e não sentir essa mágoa? Como podemos reconstruir algo em que já não acredito mais? As palavras de Daniel ecoaram em Maria como um eco distante, repletas de um peso que a fazia questionar a própria base da família. O que unia essas pessoas? Amor, dor,
traição. Qualquer um poderia entender que os laços familiares eram complicados, mas agora um abismo se formava entre eles. Ana, em busca de auxílio, fixou o olhar em João. O tempo parecia desacelerar quando suas expressões se cruzaram. Eu sei que errei, mas isso não faz de mim uma pessoa ruim, João se defendeu, a voz quase fragilizada. Sei que a dor que causei é profunda, mas eu amava. Amei muito. Suas palavras pairaram no ar, como uma prece em momentos de desespero. O que aconteceu com Ana não define o que sou. Definir? E o que você acha que isso fez com a gente? Com a nossa família? Daniel implicou. Os olhos de João brilharam com frustração e dores ocultas, como se ele estivesse buscando respostas para perguntas que nem mesmo sabia quais eram. Nesse instante, Ana se pôs de pé. Chega, eu não sou só uma traidora. Sou sua irmã, seu sangue, e eu quero reparar o que quebrei, ela exclamou, a voz embargada, mas cheia de determinação. Precisamos conseguir nos olhar nos olhos novamente, sem esse peso que nos acorrenta. Maria sentiu como se uma corrente elétrica tivesse atravessado a sala. Havia uma centelha de esperança no discurso de Ana, um lampejo que poderia ser suficiente para começar a derreter o gelo que havia se formado entre eles. O amor é algo que se reconstrói em pequenos passos, ela finalmente falou. Não será fácil, mas podemos tentar. As palavras de Maria eram como uma luz fraca, mas promissora, em meio à escuridão que os cercava. Mas havia uma pergunta pulsante no fundo do coração dela. Eles estariam dispostos a se arriscar mais uma vez? Todo mundo diz que a mágoa não se apaga facilmente. Não é tão simples, disse João, hesitando. Ele sabia que o perdão exigiria vulnerabilidade, e isso o aterrorizava. No entanto, a sala não parava de vibrar com a energia de suas emoções conflitantes. Maria agora percebia que era um momento decisivo. É isso que precisamos entender, então, ela disse, o olhar fixo em cada um deles. Precisamos descobrir o que realmente importa. Se a confiança foi abalada, que esforços estamos dispostos a fazer para restaurá-la? O que de fato estamos prontos para sacrificar? Era uma pergunta desafiadora, e cada um ponderava sobre suas próprias respostas. A tensão quase palpável era um convite à reflexão. Será que estavam dispostos a mergulhar fundo novamente no desconhecido? Seria possível seguir em frente sem esquecer o que aconteceu? E antes que alguém pudesse responder, o toque do celular de Maria quebrou o ar pesado. Ela mal olhou a tela antes de seus olhos se abrirem, como se tivesse levado um soco no estômago. Era uma mensagem de um número desconhecido, mas as palavras impressionaram como se fossem um raio. Você precisa saber a verdade sobre João e Ana. O que você não sabe pode destruir ainda mais a sua família. O ambiente, antes focado na luta interna, se transformou em um vespeiro de perguntas e incertezas. Qual era a verdade que poderia estar escondida além do que já estava exposto? Maria sentiu a mensagem queimar em sua mão, o celular quase escorregando de seus dedos. O pequeno retângulo de plástico e vidro parecia ter se tornado um peso insuportável. Uma bomba relógio que poderia detonar a qualquer momento. O ritmo acelerado do seu coração retumbava em seus ouvidos, enquanto um mar de questionamentos inundava sua mente. Daniel, que havia notado a expressão de pânico da mãe, se aproximou, um arrepio claro na sua voz. O que aconteceu, mãe? Ele percebeu que o clima tenso da sala ganhava uma nova dimensão, como uma nuvem pesada, prestes a romper-se em tempestade. João e Ana trocavam olhares nervosos, como se a mensagem fosse uma premonição que tinha o poder de mudar tudo. O silêncio que se seguiu era como uma corda esticada, pronta para arrebentar. Maria respirou fundo, tentando achar uma brecha de coragem em meio ao caos interno. É uma mensagem sobre vocês dois, ela respondeu lentamente. Diz que há uma verdade oculta que pode destruir nossa família. Seu olhar fugindo rapidamente de João e Ana, como se tentasse evitar a ferida aberta que parecia prestes a sangrar ainda mais. Sobre mim e a Ana? João balançou a cabeça em descrença, buscando afirmar sua inocência. Não pode ser.
O que mais poderia haver? Eu já fui sincero. O que mais eu poderia ter escondido? É melhor você contar a verdade antes que isso se torne uma bomba ainda maior. Daniel interrompeu, o tom agora como uma lâmina afiada. Se não, pode ser que role o risco de perder tudo isso. Ele gesticulou amplamente, referindo-se à família, à esperança de uma reconciliação. Ana, com a voz mais firme, tomou a frente. Se há algo mais, eu quero saber. Não quero mais segredos, nem mentiras entre nós. Olhando para o irmão e em seguida para João, sua expressão mostrava uma determinação crua. Maria sentia o peso da verdade inclinando-se sobre ela, quase como uma tempestade prestes a estourar. O medo de que a revelação pudesse, efetivamente, rasgar seu lar ao meio, a paralisava. Eu preciso saber o que essa mensagem significa. O que mais não me contaram? A pergunta saiu como um sussurro, mas atingiu todos na sala com a força de um grito. João finalmente olhou para Ana, e o silêncio carregava um fardo invisível. Ele se colocou em pé, os olhos marejados refletindo um turbilhão de emoções. Eu não queria que você soubesse assim, mas existe uma parte da minha vida que eu mantive oculta. Algo que aconteceu muito antes de eu conhecer você e que pode afetar tudo isso. Não, não pode. Não, João. Ana interrompeu, a angústia quase ensurdecedora. Você não pode deixar esse espectro do passado nos assombrar agora. Você sabe que estamos tentando juntar os cacos aqui. E suas palavras cortavam o ar como lâminas. Mas é exatamente isso que eu estou tentando fazer, respondeu João com a voz trêmula. É melhor que vocês soubessem por mim do que por outra pessoa. Ele fechou os olhos como se estivesse se preparando para um salto no escuro. Eu tenho um filho de um relacionamento anterior. Ele não vive comigo, mas é parte de mim. As palavras pairaram no ar, como uma bomba prestes a estourar. Maria se endireitou, as mãos trêmulas, o coração em um turbilhão. Daniel, com o olhar fixo, quase não conseguia processar o que acabara de ouvir. E Ana, com a respiração entrecortada, se sentiu como se o chão havia se aberto sob seus pés. Um filho? Como você não nos contou isso antes? O tom de Maria era de um desespero crescente. A natureza da revelação havia mudado tudo. E mais uma vez, a confiança estava em jogo. Não me deixem por conta disso. João implorou, seus olhos já úmidos. Por favor, precisamos falar sobre isso, precisamos. As tensões voltaram a subir, as emoções se agitando de volta à superfície, e Maria percebeu que abaixo de todos os conflitos e dificuldades, a maior verdade ainda estava por vir. Estariam prontos para enfrentar essa nova realidade? Enquanto a sala fervia em dúvidas e expectativas, o celular de Maria apitou de novo, quebrando o ar pesado. Você ainda não sabe toda a verdade. A história está apenas começando. O que mais estava por vir? Maria sentiu a corrente elétrica da mensagem cortando o ar novamente. A frase ressoava em sua mente como um eco ensurdecedor. A história está apenas começando. Ela se virou lentamente para o celular, a tela brilhando como se estivesse debochando da situação. O peso da dúvida e daquelas palavras a esmagava mais a cada segundo. Dizem que a verdade é libertadora, mas eu só vejo destruição na frente, pensou ela, enquanto a tensão na sala se tornava palpável e sufocante. Daniel, ao seu lado, estava em silêncio profundo, os olhos fixos nas feições de João, como se buscasse respostas além das palavras. Eu não sabia que tinha um filho. Ana finalmente sussurrou, a incredulidade estampada em seu rosto. Como você pode esconder uma coisa desse tamanho? Eu não quis que você se machucasse, João tentou explicar. A voz saía trêmula, como se estivesse tentando juntar pedaços de um quebra-cabeça que se despedaçava à sua volta. Achei que era melhor preservar o nosso relacionamento. As palavras dele pareciam tão vazias diante do olhar devastado de Ana. Maria sentiu um nó na garganta. Como seria possível agir em torno de uma verdade tão significativa?
Ela pensou em suas próprias falhas como mãe, na maneira como sempre buscou proteger os filhos, mesmo que isso significasse ocultar informações que poderiam ter mudado o rumo da vida deles. E quem é esse menino? Como ele se chama? O questionamento de Daniel cortou a tensão como uma faca afiada, e todos na sala fixaram os olhares em João, aguardando a resposta com a expectativa de uma bomba prestes a explodir. Ele se chama Miguel, João respondeu, a voz ainda hesitante. É uma longa história, mas eu tentei estar presente mesmo à distância. Não foi assim que planejei, e eu só não queria complicar as coisas ainda mais. A expressão de Ana se fechou. Complicar? João, você não entende que já está tudo complicado? O que mais vem antes da gente? O que mais está escondido? Maria sentiu um frio na espinha. O que mais poderia estar envolvido? O celular de repente apitou de novo e ela hesitou, mas a curiosidade se sobrepôs ao medo. Com mãos trêmulas, ela abriu a mensagem. Se você souber mais sobre ele, descobrirá que a verdade não é a única coisa que está escondida. Alguém sabe sobre a existência de Miguel, e essa pessoa pode fazer com que o passado de João volte a assombrar todos. Quem é essa pessoa? Maria murmurou, quase um sussurro, enquanto seus olhos procuravam uma resposta nas expressões dos outros. Eu realmente não sabia que havia mais. João estava visivelmente angustiado. O que mais pode haver? Essa pessoa não pode nos fazer mal. Eu não sei de nada. Eu prometo que farei o que for preciso para proteger vocês. Daniel, com uma determinação quase raivosa, declarou: Chega! O que mais você nos esconde, João? O que mais pode sair dessa história? A sala se tornou um caldeirão em ebulição, os sentimentos explodindo em discussões, incredulidade e incertezas. Maria sentiu que a tempestade estava apenas começando. O celular em sua mão parecia pulsar com um ritmo frenético, como se estivesse chamando sua atenção. E antes que ela pudesse processar o que fazer, mais uma mensagem chegou. A tela brilhava intensamente com uma nova revelação. Esse não é apenas um chamado do passado, é um aviso. Aguarde. A verdade estará à sua porta em breve. Os corações na sala pareciam ter congelado. O que mais estava por vir? O que aquele aviso significava? A cada momento, o burburinho das incertezas crescia, e Maria mal podia suportar a expectativa. A família estava prestes a descobrir que o que parecia uma verdade simples poderia se desdobrar em um pesadelo inimaginável. O ambiente estava carregado de suspense, como se cada um dos presentes estivesse prestes a ser atingido por uma tempestade. Maria, com o coração acelerado, travou o olhar em João. Ele parecia pequeno e perdido, como uma criança que não soube lidar com as consequências de suas escolhas. Daniel, por sua vez, continuava a lançar perguntas afiadas, como flechas, em direção ao sogro. Você precisa nos contar tudo. O que mais está escondido? O que essa pessoa tem que ver com Miguel? A raiva em sua voz era palpável. A expressão de João parecia uma mistura de desespero e remorso. Ele respirou fundo, tentando se recompor. Eu não posso me lembrar de tudo. São coisas do passado que eu tentei esquecer. Coisas que preferi não trazer para a nossa vida. Fui um covarde. Ana, ainda em choque, cruzou os braços, como se tentasse se proteger do que estava por vir. Coisas que você tentou esquecer? Nós somos sua família agora. Como você pôde nos esconder isso? A verdade não cabe em segredos. Maria olhou para a mensagem no celular. Seu coração tornava-se cada vez mais pesado. Uma parte dela queria desligar tudo, fugir daquela sala e se esconder em um lugar onde a verdade não poderia alcançá-la. A outra parte estava consumida pela curiosidade e pela necessidade de entender. Se existe alguém que sabe sobre Miguel, precisamos encontrá-lo, disse ela, quebrando o silêncio, sua voz firme. Podemos descobrir a verdade juntos. João, você pode nos ajudar? O olhar de João se iluminou, como se em meio ao caos ele começasse a entender que ainda havia uma chance de redenção. Eu posso tentar, mas não sei se vou conseguir lidar com tudo isso sem colocar vocês em perigo.
O celular apitou novamente, interrompendo a conversa tensa. Maria olhou para a tela, a ansiedade a consumindo. Aguarde. A verdade estará à sua porta em breve. As palavras reverberavam em sua mente, e uma sensação aquecida de impaciência se instalava no peito. Tem alguém vindo, disse Maria, os olhos arregalados. Quem será? O que eles querem com a gente? O medo escorreu como um fio de gelo pela espinha de todos ali. Daniel observou cada reação, cada emoção ali presente. Precisamos nos unir e encarar isso de frente, seja quem for. Nós não podemos permitir que mais segredos entrem na nossa casa. O som de um leve toque na porta ecoou pelo espaço, interrompendo a discussão. O avô de Ana, um homem querido e respeitado, usava sua cane e, com ar preocupado, entrou no ambiente. O que está acontecendo aqui? Escutei gritos. João olhou para Ana e, em um gesto desesperado, pediu: Eu vou responder. Por favor, não deixe que isso vire uma confusão maior do que já está. Confusão? Isso já é uma confusão, gritou Ana, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. O que mais você nos esconde, João? A atmosfera mudou rapidamente quando um novo apito do celular cortou o ar novamente, desta vez vibrando intensamente. Maria hesitou, mas ignorar o aviso parecia uma decisão precipitada. Ela clicou na mensagem e um novo texto surgiu. Chegou a hora de revelar o que realmente aconteceu. Prepare-se. A verdade é mais sombrinha do que vocês imaginam. Os olhos de Maria se arregalaram. Precisamos descobrir quem está por trás disso. Se Miguel é real, se há alguém nos observando, não podemos esperar mais. Enquanto a tensão aumentava, todos na sala estavam prestes a enfrentar o que parecia impossível. Como uma nuvem escura se aproximando, os segredos do passado estavam a caminho de alcançar suas vidas. E, finalmente, a verdade cobriria a todos com a luz de uma nova realidade. Mas quem estaria diante da porta? E o que a verdade teria a revelar? O silêncio que se instalou na sala era denso, quase palpável. Todos aguardavam a revelação que viria com a pessoa que estava à porta. Maria não conseguia desviar o olhar de João. Ele era um enigma, um homem angustiado. A expectativa parecia espremê-los, levando cada um a questionar suas próprias histórias e medos. O avô de Ana, percebendo a tensão, franziu a testa. — O que está acontecendo? Alguém me explique! Sua voz tremia, refletindo a confusão no ar. João, com a voz embargada, decidiu confrontar as sombras. — Eu vou contar. Vai doer, mas é o que precisamos fazer. Não posso mais esconder isso. Ele limpou a garganta, seus olhos brilhando com uma mistura de dor e determinação. Miguel não é apenas alguém do nosso passado, ele é uma parte de algo muito mais sombrio. E essa pessoa que está chegando, talvez seja a resposta que estamos procurando. Antes que qualquer um pudesse reagir, o toque na porta se repetiu. — Quem será? Ana perguntou, o pânico transparecendo em seu rosto. Maria, em um impulso, levantou-se e foi até a porta. Com o coração na boca, ela abriu. O ar pareceu congelar discretamente enquanto ela se deparava com uma mulher de cabelos escuros e penetrantes, com um olhar intenso que refletia um passado amargo. — Você se chama Maria? A mulher perguntou, a voz seca como o vento. — Venho trazer respostas sobre Miguel. Os olhos de Maria se alargaram em reconhecimento. Uma onda de reconhecimento acompanhada por um arrepio. — Você sabe de Miguel? Sua voz tremia enquanto palavras mal conseguiam escapar de seus lábios. — Sei mais do que você imagina, continuou a mulher, adentrando o ambiente com uma confiança perturbadora. Ela olhou rapidamente para João, que estava estático, a expressão um misto de choque e tristeza. — João, você não contava com a minha visita, não é mesmo? Ana, percebendo a estranheza da situação, sentiu sua ansiedade crescer. — Por que você está aqui? O que você quer? — Eu estou aqui para contar a verdade que ele omitiu, respondeu a visitante, a voz ecoando como um trovão na sala tensa. O clima entre todos ficou instantaneamente seguro, como se a tempestade tivesse chegado de verdade.
João olhou para a mulher e depois para sua família. Por favor, não vamos nos deixar levar pela raiva ou pelo medo. O que você tem a dizer pode ser a chave para tudo isso. A estranha sorriu de um jeito sombrio, como se estivesse prestes a abrir uma porta para um túnel escuro. Então, escutem bem. Miguel fez mais do que ser um simples nome em nossas vidas. Ele é parte de um jogo que começou muito antes de vocês estarem aqui. E a verdade é que houve um preço a pagar. Maria sentiu o estômago revirar enquanto tudo ao redor parecia girar lentamente. Que tipo de jogo? O que você quer dizer com isso? Contar a verdade não será fácil, mas precisamos escavar as feridas para curar. A mulher encarou cada um deles, a intensidade em seu olhar desafiando qualquer tentativa de fuga. Nesse instante, a insegurança de João se transformou em um impulso. Estamos prontos. Precisamos encarar isso de frente. Se Miguel é o que você diz, então vamos descobrir. A tensão aumentou, e as palavras daquela mulher reverberaram no ambiente, sugerindo que nem todos estavam realmente prontos para a verdade. Ouviu-se um novo toque na porta, desta vez insistente. As palmas de todos contraíram, e um novo alvoroço se instalou. Quem mais poderia ser? Ecoou a voz de Daniel, todos sentindo um calafrio. A mulher olhou de relance para a porta, e Maria sentiu que a verdade estava prestes a desabar. Este era o momento em que tudo mudaria, mas para melhor ou para pior, ninguém sabia. Se preparem, disse a visitante. O passado não se esquece, e a verdade sempre encontra um jeito de se revelar. E todos se perguntavam, quem ou o que entraria pela porta daquela vez? As palavras da mulher ainda flutuavam no ar quando o último toque na porta trouxe uma nova onda de nervosismo à sala. Maria, sentindo o coração acelerar, trocou olhares apreensivos com João. A tensão era tão palpável que podia quase ser cortada com uma faca. Todos respiravam de forma irregular, cada um esperando no fundo da alma que a próxima pessoa a entrar não fosse a portadora de mais desgraças. Com um movimento hesitante, Maria abriu a porta novamente. Para sua surpresa, diante dela estava uma figura familiar, mas carregada de angústia. Era Clara, sua prima, e a expressão em seu rosto era uma mistura de determinação e medo. "Clara!" Maria exclamou, a preocupação se apossando dela. "O que você está fazendo aqui?" A mulher respirou fundo, como se as palavras estivessem presas em sua garganta. "Eu não podia ficar fora disso. Eu tenho que falar." As pessoas atrás de Maria se aproximaram, usando o olhar de Clara como um fio de esperança ou uma fonte de mais confusão. João, ainda em choque, endireitou a postura e se dirigiu a Clara. "Entendemos que você também esteve envolvida nas investigações do Miguel. O que você sabe?" O olhar de Clara viajou pela sala, buscando os rostos conhecidos, até finalmente pousar em João. "Eu descobri coisas que não deveriam ter ficado ocultas. Miguel me procurou há muito tempo, e a verdade sobre ele não é como você imagina." "É isso que estamos tentando descobrir," Ana gritou, sua voz tremendo. A tensão na sala subia como uma pressão prestes a explodir. "Você tem que nos dizer o que sabe." Clara hesitou, olhou para a visitante que ainda estava ali e depois decidiu se abrir. Miguel tinha um segredo que afetava a todos nós. Ele se envolveu com pessoas perigosas, e não apenas do passado. Há um motivo para a família ter se afastado dele. Um motivo que nos conecta a tudo isso. Maria sentiu um frio na espinha. Conecta a todos? O que quer dizer com isso? A casa estava em um silêncio ansioso. Clara respirou fundo novamente e finalmente falou. Ele está em perigo. E eu acho que a razão pela qual ele se afastou não foi apenas por medo. É porque ele sabia que o passado voltaria para atormentá-lo. E a verdade é que ele não é o único envolvido nessa história. Maria sentiu seu coração afundar. A cada novo detalhe, a conversa ficava mais pesada, como se um peso imensurável estivesse sendo colocado sobre suas costas. A sala parecia encolher ao redor deles, cada um das almas ali presente se sentindo presa.
Está me dizendo que pode haver outras pessoas envolvidas? Que estamos todos em risco? João questionou, sua voz baixa e tensa. Sim, e pode ser alguém bem próximo de nós. Clara olhou de novo para a visitante, que agora estava em um êxtase silencioso. E essa pessoa pode estar observando cada um de nós neste exato momento. O murmúrio de inquietação se espalhou entre eles. A ideia de que sua própria segurança estava ameaçada fazia a respiração de todos ficar mais pesada. Precisamos nos unir. Se Miguel estiver em perigo, nós também estamos. E não podemos deixar que o passado nos defina. Ninguém aqui é inocente nesse jogo. Clara finalizou, e o olhar dela queimou de determinação. E se formos olhar para as sombras, o que encontraremos? A visitante questionou enigmática, uma espécie de sorriso estranhamente provocador surgindo em seus lábios. A tensão nascia novamente, como um fio esticado prestes a quebrar. Maria sentia o tremor da incerteza e, em meio a isso, a urgência de agir surgia em seu coração. O que fariam agora? E quem apareceria a seguir? As respostas estavam mais próximas do que jamais poderiam imaginar. Mas a linha entre a luz e a escuridão se tornava mais tênue a cada momento. O clima na sala estava denso, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Todos estavam cientes de que eram apenas as peças de um tabuleiro, e o jogo estava prestes a se intensificar. Maria, olhando para Clara com um misto de incredulidade e determinação, decidiu que não havia mais espaço para hesitação. Então vamos encarar isso juntos, disse Maria, com uma firmeza inesperada. Se Miguel está em perigo, não podemos ficar parados. Precisamos descobrir a verdade por trás de tudo isso, mesmo que a luz queima. Era um chamado à ação, e em seus olhos brilhavam a coragem de uma mãe decidida a proteger sua família. Daniel, ainda marcado pela raiva, virou-se para João. Você sabia que isso poderia acontecer. Não seria melhor ter contado antes? A acusação foi clara como água, cortando direto ao ponto. João, com os ombros pesados, apenas conseguiu abaixar a cabeça. A culpa o consumia. Vamos nos unir, agora! Clara exclamou, tentando trazer todos de volta à realidade. Se Miguel é parte disso, então ele precisa de nós. Precisamos juntar as peças antes que seja tarde demais. Maria assentiu, reconhecendo a urgência nas palavras da prima. E quem é essa pessoa que pode estar nos observando? Ana questionou, seus olhos amplos, refletindo um medo que parecia oprimente. A visitante, ainda ali, num formato quase espectral, parecia sorrir, como se soubesse mais do que revelara. Se há alguém no jogo, devemos nos proteger, disse Maria, percebendo que o tempo estava se esgotando. Precisamos agir rápido e juntar o que temos. Vamos conversar com Miguel. Precisamos encontrar ele e tirar nossas dúvidas, sugeriu João, finalmente tomando a iniciativa. Se ele tem um passado obscuro, talvez um contato com ele seja a chave para entender essa profundidade de horror. Maria olhou para ele, o abismo entre eles diminuindo um pouco com o elo que havia no desejo de proteger o que restava da família. Eu vou ajudar vocês, Clara ofereceu, a determinação no olhar dela inspirando um fio de esperança. Miguel precisa de apoio, e este é o momento de mostrarmos que somos mais fortes unidos. Mas a tensão ainda pairava no ar. A visitante começou a falar novamente, sua voz suave, mas cheia de peso. Entendam, enfrentar a verdade pode ter mais consequências do que vocês imaginam. E a resposta que buscam pode desenterrar segredos que deveriam continuar enterrados. Estamos prontos para isso, exclamou Ana, enquanto a voz dela enchia a sala, quase como um grito de guerra. Nada podemos temer mais do que já enfrentamos. As palavras de Ana ressoaram, trazendo um lampejo de coragem para todos, como se tivessem acordado de um sonho perturbador. Eles sabiam que o caminho seria longo e difícil, mas estavam determinados. Vamos juntos, disse Maria, com emoção transbordando em sua voz. Vamos encontrar Miguel e descobrir o que realmente está acontecendo. Em um movimento quase unânime, eles concordaram.
Seria uma jornada repleta de dúvidas, mas a força da união estava acima de tudo. Assim, com coragem e determinação, começaram a reconstruir a estrutura familiar que havia se despedaçado. Antes que pudessem se preparar para a jornada, outro toque na porta interrompeu o silêncio. O coração de Maria disparou novamente, temendo o que estava por vir. Quem mais poderia ser? Murmurou Daniel, a translucidez de seu tom transparecendo a ansiedade coletiva. Maria, com um olhar deliberado, abriu a porta. Dessa vez, um homem alto, de olhar intenso e expressão firme, entrou no ambiente. Oi, eu sou Rafael, amigo de Miguel. Ele precisa de vocês, e não tenho muito tempo antes que tudo desmorone. A sala instantaneamente se preencheu com uma nova tensão, um fio de esperança e desconfiança que pairava no ar. Maria percebeu que todas as respostas estavam começando a tomar forma, mas a batalha estava longe de acabar. Então você conhece a verdade? Perguntou ela, a voz firme e desafiadora. Rafael acenou com a cabeça, seus olhos brilhando com urgência. Sim, e é mais complicado do que você imagina. Miguel não é só um nome. Ele tem coisas a dizer e segredos para revelar. E agora, mais do que nunca, ele precisa do apoio de vocês para enfrentar o que vem a seguir. Maria sentiu uma onda de determinação misturada a um receio profundo. A história que estavam prestes a viver iria moldar não só o futuro de Miguel, mas também todos os laços que eles pensaram ter fortificado. Estamos prontos para tudo, afirmou Daniel, a voz firme ecoando como um juramento. Estamos juntos nisso. A tensão se desfez um pouco, mas a realidade do próximo passo ainda pairava no ar, pesada e incerta. O que quer que estivesse à frente, eles estavam prontos para enfrentar, juntos e unidos. Com o coração resoluto, Maria sentiu que a viagem para encontrar Miguel já havia começado e que a verdade finalmente se desvelaria, iluminando os lugares mais sombrios de seus corações e trazendo um novo amanhecer para todos. Agora, mais do que nunca, a luta por justiça e proteção da família se tornava um imperativo. Eles estavam prontos, e nada poderia deter o avanço dessa jornada em busca da verdade. Então, amigos, chegou a hora de mostrar seu apoio. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder essas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa jornada intensa. Comente suas reações e teorias sobre como essa história vai se desenrolar. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam se conectar com essa conclusão poderosa. Você precisa se juntar a nós nessa jornada.